Recentemente você acompanhou aqui no programa uma edição sobre saúde na terceira idade. Hoje a gente complementa o assunto com informações importantes sobre vacinação para essa faixa etária. Quem pensa que questões relativas à imunização, calendário de vacinas são importantes apenas para o bem-estar e o bom crescimento das crianças, está enganado, porque as vacinas protegem contra vírus, bactérias que podem afetar o corpo em qualquer idade, principalmente naquela idade mais frágil, quando a pessoa está com uma saúde às vezes até mais debilitada e, portanto, com um organismo mais frágil. Então nós vamos conversar sobre isso com o especialista Ronaldo Rosenbaum. Tudo bem, Ronaldo? Você nos ouve bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que é bacana a gente explicar um pouquinho, a partir de que idade é considerado idoso, porque tem muita gente por aí que mente a idade e tal, e às vezes nem sabe mais que idade tem, né, Ronaldo? Nos países em desenvolvimento, a Organização Mundial de Saúde considera idoso aqueles indivíduos com 60 anos ou mais. Os países desenvolvidos consideram-se idoso aqueles com mais de 65 anos. A esperança de vida aqui no Brasil está em torno de 75 anos e tende a aumentar, Imagina-se que a partir de 2020 nós teremos mais de 30 milhões de pessoas idosas no Brasil. 30 milhões de pessoas idosas, representando mais ou menos 12 a 14% da população brasileira. Da população, bastante gente. E para essas pessoas, o que vocês recomendam? Que tipo de vacinação é preciso fazer? Porque é muito comum a gente ouvir os idosos, ouvir deles que eles só fazem a vacina da gripe. É importante, primeiro ressaltar que o idoso ele tem um envelhecimento do sistema imunológico, que nós chamamos de imunossenescência. Isso os torna mais suscetíveis a determinadas infecções. Na verdade, a vacinação foi considerada no século passado a primeira das 10 maiores conquistas da humanidade, ficando na frente da água filtrada e dos antibióticos. Hoje, com vacinas, nós conseguimos prevenir 3 milhões de mortes a cada ano. Então, o impacto da vacinação é muito importante. E o idoso é uma faixa etária que precisa ter um cuidado direcionado para eles. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre quais as vacinas, Porque às vezes também o idoso, ele pode apresentar uma certa resistência, a tomar uma vacina, não sei, contra hepatite, eu não sei, eu estou chutando aqui, até quero pedir a sua experiência, E porque nunca tive até hoje, não vou ter agora. Isso não se sustenta, Ronaldo? Não, existem algumas vacinas que são extremamente importantes nessa faixa etária. Uma delas, que é a pneumonia, a doença pneumocócica causada por uma bactéria chamada pneumococo, ela causa, o espectro clínico mais comum é a pneumonia, ela é responsável por 2 milhões de óbitos anualmente no mundo. Ela, na verdade, a pneumonia é a primeira causa de internação em indivíduos acima de 50 anos, aqui no Brasil. Então, existe uma vacina, existem, na verdade, 2 vacinas, uma vacina mais moderna, chamada vacina pneumocócica, que protege contra 13 sorotipos dessa bactéria. Essa é uma vacina, como eu disse, é mais moderna, ela tem uma resposta mais robusta, intensa, de longo prazo, com memória celular, tudo que nós queremos numa vacina. E, na sequência, a Organização Mundial de Saúde pede para se vacinar com aquela vacina mais antiga, que ela tem uma resposta um pouquinho menos robusta, mas ela tem uma abrangência um pouquinho maior. Então, é um esquema sequencial que se direciona para a prevenção da doença pneumocócica. Essa da pneumonia, E qual a outra? A outra vacina muito importante é a vacina contra a gripe, contra a influenza, que é uma doença que é sazonal. Ela é responsável a cada ano por 500 mil óbitos no mundo e ela atinge os extremos de idade, a criancinha e o idoso. E essa é uma vacina que então deve ser feita anualmente, porque a gripe, o vírus influenza, ele acomete a cada ano 10 a 20% da população mundial.
Tá, Então, essa está disponibilizada, né, pelo Ministério da Saúde, nos postos, tem aquela campanha, né, que fica, que as pessoas podem fazer ao longo no início do inverno, basicamente, ali, né, para já se protegerem. Agora, em relação à da pneumonia, ela também está prevista na rede pública? Na verdade, assim, a rede pública, ela oferece a vacina, não essa mais moderna, aquela outra mais antiga, na época das campanhas contra a influenza, para os pacientes em instituições. Não, é a gripe, mas ela, nesse mesmo momento da campanha anual de gripe, ela oferece a vacina contra a infecção pneumocócica, mas aquela versão um pouquinho mais antiga, para aqueles pacientes que estão acolhidos, estão acamados em hospitais. Ronaldo, nesse caso, o idoso pode tomar as duas ao mesmo tempo? Pode. É importante que são feitas em locais separados, não existe problema nenhum, não existe nenhuma interação negativa, elas são seguras. Tá. E é comum a pessoa ter alguma reação, porque em criança às vezes dá, né? Às vezes até um dolorido no braço ou uma coisa assim. Essa vacina também é injetável. Essas vacinas, elas podem dar alguns efeitos adversos locais, como dor, vermelhidão, são os mais frequentes. Outros eventos, febre já é bem mais incomum, e outros eventos são muito mais raros. Elas são muito bem toleradas. A vacina de gripe, em vários países, ela é feita em toda a população acima de 6 meses de idade, e a outra vacina, a pneumocócica, a versão mais moderna, ela também é utilizada nas criancinhas a partir de 2 meses no mundo inteiro. Ronaldo, eu queria saber também de você, né? Às vezes o idoso pode ter alguma reação, principalmente aqueles que tomam uma medicação. É importante ele avisar e o posto de saúde, o lugar onde ele for fazer, até na clínica, ainda que seja particular, né, de vacinação, ele tem que avisar quais os medicamentos que ele toma? Não, lógico que sim, porque algumas vacinas são feitas por via intramuscular, então muitos pacientes podem usar alguns anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, isso é importante para o profissional tomar algumas providências. Também as mulheres de sexo feminino que tiveram câncer de mama e fizeram esvaziamento ganglionar devem avisar para que seja feita a vacina no membro contralateral. Tá. Além dessas duas vacinas, ainda existem as vacinas contra tétano, ou tétano, difteria, coqueluche, e a vacina contra herpes zoster. São duas vacinas que também são utilizadas para o idoso. O tétano, hoje, nós só observamos o tétano praticamente em indivíduos acima de 50 anos de idade. Aqueles indivíduos que têm o tétano acidental, ou porque estava com a vacinação incompleta, ou mesmo não havia feito essa vacinação. O tétano tem uma letalidade elevada, acima de 40%, no idoso ainda é muito maior, e dá aquele quadro com contratura muscular, e potencialmente grave. É importante. De quanto em quanto tempo se deve tomar, em geral, a de tétano? A de tetânica deve ser feita pelo menos assim, a cada 10 anos. É importante que pelo menos uma das doses seja feita a vacina que é chamada tríplice bacteriana celular do adulto, que contém também a proteção para a coqueluche. Está havendo uma pandemia desde 2001, tem aumentado o número de casos de coqueluche no mundo inteiro. E no idoso ele pode dar manifestações respiratórias. E existe uma vacina específica para isso que é chamada tríplice bacteriana. Não sei se você sabe, eu termino a entrevista, mas coqueluche, quem já teve alguma vez, já está imunizado? Ou a pessoa pode voltar a ter? Não, tanto a doença quanto a vacina, a proteção da doença, quem teve coqueluche, ela fica protegida em média 13 a 15 anos. É por isso que está ressurgindo a coqueluche. Ah, sim. Então, a população foi imunizada durante um período e agora voltou. Ronaldo Rosenbaum, muito obrigada por suas informações, viu? Não, é um prazer. Obrigado. Para você aí que nos acompanha, até uma próxima.